Fala pessoal, Jorge Ottoni aqui de volta para a nossa segunda aula do treinamento Gabarite Seu Futuro. Nessa série de 4 aulas, eu vou te ensinar a aumentar radicalmente a sua nota na primeira fase em apenas 6 meses de estudo. Na primeira aula, eu contei o primeiro passo que eu tomei para transformar a minha preparação, adotar um estudo ativo por meio da resolução estratégica de questões. E como a gente viu, não é só fazer questões, tem que fazer com estratégia. Por isso eu ensinei os 6 passos básicos para você fazer as questões com a máxima eficiência. Te mostrei como a resolução de problemas nos faz protagonistas de nosso estudo, facilitando foco e memorização, principalmente quando a gente compara com ficar lendo livro ou vendo videoaula. Se você não viu essa aula, clica no link que vai aparecer aqui na tela para assistir, que vai valer a pena. Hoje, a maioria dos concurseiros estudam de forma predominantemente passiva. Ficam a maior parte do tempo lendo livros, vendo aulas, e o único estudo mais ativo é fazer algumas questões tradicionais. E mesmo sendo a única fonte de estudo ativo, ela é subestimada pela maioria dos candidatos. As pessoas ficam 90%, 80% do tempo nos livros e só 10% nas questões. E isso está errado, porque isso significa que a maioria dos concurseiros está trilhando um caminho mais difícil, monótono, para passar no concurso. Sim, monótono mesmo, porque eu não sei você, mas eu morria de sono quando eu ficava lendo esses manuais de concurso, principalmente quando eu estava revisando algo que eu já tinha estudado antes. Eu não conseguia concentrar, não conseguia focar. E eu vou ser honesto com você, é claro que dá para passar estudando de forma passiva, mas você vai demorar o triplo quando comparado a quem estuda de forma ativa e estratégica. E isso significa anos que você pode economizar estudando de um jeito mais eficiente. E por isso, eu quero aqui que você declare guerra contra o estudo passivo. Aquele estudo chato e arrastado que provavelmente você vem fazendo. E você vai ver a diferença que essa mudança vai fazer na sua nota em uma questão de meses. Ah, Jorge, mas o estudo ativo é só fazer questões? Não, essa é a principal forma, mas não a única. Há maneiras para você estudar as questões de uma forma ainda mais ativa e dinâmica. A partir da resolução de questões, eu criei 2 técnicas de estudo bem inusitadas, mas extremamente eficientes na minha preparação: o Q-Visão e o método Gabarite. Eu vou começar mostrando o jeito mais eficiente que existe para revisar temas já estudados, o Q-Visão. Com essa técnica, eu passei a identificar e memorizar todos os subtemas que eu não tinha compreendido ou decorado como eu deveria. Mas antes de utilizar essa técnica de estudo ativo, eu fazia como todo mundo. Eu achava que revisar era só repetir o que eu já tinha estudado antes, relendo o livro, o resumo, revendo aquela videoaula. Mas não, esse tipo de revisão monótona, passiva, pode até ajudar alguma coisinha, mas não é ela que vai te fazer evoluir de verdade. Porque quando eu revisava assim, eu ficava sempre ali no mais ou menos, com 60 pontos, vários pontos, sabe, atrás da nota de corte que eu precisava. Talvez você também seja assim e revise desse jeito, mas agora que você declarou guerra ao estudo passivo, você vai entender que revisar de verdade é solucionar as suas lacunas de conhecimento. Isso nos leva às 2 premissas básicas por trás do Q-Visão. A primeira é que a melhor revisão é aquela que você faz para corrigir seus erros de forma ativa. E a segunda premissa é: quanto mais você erra um tema, mais meticulosamente você deverá revisá-lo. Uma revisão eficiente consiste em identificar dentro de um tema o que você não aprendeu direito ou esqueceu. Em ambos os casos, você estará aprendendo de novo. E aprender algo novo é sempre mais estimulante do que reler passivamente aquilo que você já leu. E o Q-Visão ele vai fazer exatamente isso: identificar os esquecimentos e dar a ferramenta para você corrigir esses esquecimentos. Essa técnica ela é dividida em 6 etapas, que eu vou falar aqui bem rapidamente. A primeira etapa é definir 4 metas de acerto por disciplina. Em segundo lugar, pré-definir ações de revisão para serem tomadas conforme a meta atingida. 3. Fazer muitas questões. 4. Registrar tudo em um caderno de erros. 5. Cotejar seu caderno de erros com suas metas. E 6. Executar as ações pré-definidas, focando especialmente em sanar as lacunas de conhecimento que você identificou. Vou falar agora de cada uma dessas etapas aí de forma mais detalhada. Vamos lá? O passo 1 é definir essas metas de acerto. Essas metas elas vão ser fixadas para cada disciplina conforme a importância dela para a sua prova e o seu desempenho geral nessa matéria. Eu recomendo adotar 4 faixas de pontuação: ótimo, bom, médio e ruim, estabelecendo uma porcentagem de acertos
para cada uma delas. Então eu, por exemplo, usei por um bom tempo a meta ótimo como 80% de acerto, bom 70% de acerto, a meta médio 60% e a meta ruim menos de 60%. Mas olha, essas porcentagens são meramente indicativas, que elas vão variar conforme o seu nível, né? A ideia é estar na maior parte dos temas entre médio e bom. Então se você está muito bem numa disciplina, talvez o seu ótimo seja 90%. Agora, se você está mal, talvez seu ótimo seja 72%. Vai depender de cada caso concreto, tá bom? Vamos agora, passo 2, as definições de ações. Bom, feito isso, eu escrevi algumas ações, assim, já pré-determinadas, de como eu revisaria conforme a meta que eu atingi. E no último passo, eu vou dar um exemplo dessas ações de revisão, porque vai ficar mais didático eu falar isso no final, tá bom? Então vamos pular para o passo 3. Passo 3. Fazer muitas questões. Aqui você tem que lembrar de tudo que a gente falou na aula passada sobre como fazer questões. Você vai aplicar tudo que eu falei, aqueles 6 passos, tá bom? Então, definida as metas, as ações, você vai começar o seu dia de estudo fazendo muitas questões de um único tema de primeiro nível que você vai revisar antes de ler ou rever qualquer outro material, tá bom? E você deve lembrar da aula passada que eu falei sobre o tema de primeiro nível. São aqueles temas amplos dentro de cada disciplina, sem segmentar por subtópicos. Então, por exemplo, atos administrativos é um tema de primeiro nível dentro de administrativo. Agora, requisitos do ato, atributos do ato, são subtópicos ou temas de segundo nível. O QVisão, ele vai ser sempre feito com um tema amplo, um tema de primeiro nível. E agora você pode estar se perguntando, né? Mas quantas questões, professor? Todo mundo pergunta isso, mas é complicado eu cravar um número exato, porque depende do tema, depende do tempo que você tem disponível, do seu grau de conhecimento. Mas para não te deixar na mão, eu diria que você precisa, no mínimo, de uns 30 testes, 40 testes por tema de primeiro nível, porque você precisa de uma amostragem razoável, uma amostragem grande para revisar com segurança, tá bom? E aí vamos para o passo 4. Fazer um controle das questões no caderno de erros. Ao fazer os testes, você vai alimentando um caderno de erros exatamente nos moldes que eu ensinei na aula passada, onde você vai registrar a quantidade total de questões, a sua porcentagem de acertos, a origem dos erros, dividindo elas em desconhecimento de lei, doutrina ou jurisprudência e também a falta de atenção. E você vai ainda destacar os subtópicos com mais erros dentro daquele tema estudado. Então, por exemplo, fez 30 testes no tema atos administrativos, você errou 10 e 5 deles foi sobre requisitos do ato. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar como subtema prioritário requisitos do ato administrativo. Você vai precisar de especial atenção para revisar esse tema. Ficou claro? Então, show de bola. Vamos para o passo 5, cotejar erros com as metas. Depois de fazer esse caderno de erros, você vai usar ele como uma bússola para a sua revisão. Vai comparar os resultados obtidos com as metas pré-estabelecidas, classificando o resultado da sessão de questões em ótimo, bom, médio ou ruim. E aí a gente vai para o passo 6, adotar as providências. Com base nos dados que você obteve na sessão de exercícios, você vai analisar como revisar. Com base no quê? Nas ações que você pré-definiu lá, logo depois de estabelecer as suas metas. E que tipo de ações pré-definidas são essas? Essas ações, elas podem mudar conforme cada perfil. Então, por exemplo, tem quem goste de fazer resumo e aí pode colocar essa ação de revisão quando a sessão de questões for muito ruim. O segredo é não ser perfeccionista, é deixar uma releitura completa do tema ou algo mais incisivo só para sua meta ruim ou na média. Olha só um exemplo de ações pré-definidas que eu usava. Se eu atingia a meta ótimo, tirava mais de 80%, sabe o que eu fazia? Nada. Eu simplesmente passava para as questões do próximo tema. Por quê? Porque se eu estou tirando 80%, a minha meta ótimo, é porque esse tema já está bem revisado, então é melhor investir meu tempo sanando lacunas de conhecimento maiores em pontos que eu esteja na meta ruim ou na meta médio. Então, tirei lá 82% em princípios do processo civil. Ok, está estudado. Passo para o próximo ponto. Por exemplo, jurisdição. E isso no mesmo dia de estudo. Simplesmente começava a fazer um novo tema na sistemática do QVisão. Então, ia lá, fazia a bateria de questões, etc. Agora, se eu fazia a meta bom, entre 70% e 80%, eu fazia uma revisão rápida.
Eu escolhi ali pelo menos os 2 subtemas com mais erros para reler a lei e principalmente os grifos, destaques que eu tinha feito no meu livro. E buscava encontrar no meu material as respostas dos erros que eu cometi. E veja bem, não é sair relendo tudo de novo como se fosse a primeira vez. É reler os destaques e os trechos buscando os erros que você cometeu. E vai ficar muita coisa de fora da revisão, mas está tudo bem. Porque o objetivo não é rever tudo, é só aprimorar os seus pontos mais falhos, sanar as suas lacunas de conhecimento. Depois de fazer isso, você não vai estar tirando 100% no tema, mas possivelmente na sua próxima revisão você vai atingir a meta ótima. E isso já é o suficiente para você conseguir evolução constante. Então, por exemplo, tirei 74% em licitações. Eu vejo que errei muito a letra da lei do pregão e doutrina de princípios sobre a licitação. O que eu faço? Eu vou reler a lei do pregão, focando principalmente lá nos erros que eu cometi. O que mais? Errei doutrina de princípios? Vou pegar meu livro e vou ler, começando pelos destaques, pelos grifos que eu fiz sobre princípios da licitação. Não vou ler tudo, não vou ler 100% de licitação, pelo contrário, eu vou focar nos meus pontos de melhoria. Veja que é sempre uma leitura segmentada, direcionada. Agora, e se eu fazia a meta média? Eu tirava ali entre 60% e 70%. Aí eu já me preparava para uma revisão rápida, focando nos grifos e destaques de todo o material base. E mais uma revisão detalhada dos 2 subtemas que eu mais errei, com um estudo mais minucioso do canal de conteúdo que eu identificasse como mais fraco. Então, errei muita questão letra de lei, vou focar na letra de lei. Errei mais doutrina, vou focar mais na doutrina. Por aí vai. Então, por exemplo, tirei 62% de teoria da Constituição e errei demais em interpretação constitucional e histórico das constituições, sendo tudo erro de doutrina. Cara, o que eu vou fazer? Eu fazia uma revisão rápida do material, focando nos grifos, nos destaques da doutrina, e eu ia estudar de forma assim, detalhada, página por página, esses 2 subtemas que eu identifiquei mais erros. Neles, de repente, eu ia até resumir algum trecho da doutrina ou criar um material próprio de estudo ativo no formato do método Gabarite. Eu vou contar aqui, no final da aula, mais sobre essa técnica do Gabarite, mas ela era uma das técnicas que eu mais usava quando eu caía lá na meta ruim ou na meta médio. E se eu ficasse na meta ruim? Então, tirasse ali num tema 50%. Nesse caso, aí sim eu faria uma revisão completa do tema. Estudaria tudo, como se fosse a primeira vez. E se esse tema fosse especialmente importante para a minha carreira, eu até repetiria o que é visão desse tema na semana seguinte. E por que estudar assim é tão bom? Por que faz sentido a gente ficar mais tempo naquilo que a gente vai pior? Em razão da inércia do alto rendimento. Quando você não sabe nada de uma matéria, basta saber um pouquinho mais para aumentar muito a sua nota. Quando você já sabe muito e acerta quase todos os testes, o estudo tende apenas a manter a sua porcentagem ou aumentar um pouquinho só. Você precisa estudar muito para aumentar um pouquinho o seu rendimento. Isso se dá porque com o estudo básico, você já acerta a maioria das questões fáceis e médias, mas ainda poucas difíceis. Só que elas são minoria na prova. E para enfrentar essa minoria, você tem que sair do básico. Isso exige muito esforço para aumentar a sua porcentagem de acertos. Todos nós somos afetados por essa gravidade do rendimento, por essa inércia do rendimento. Quanto mais elevado o nosso rendimento nos exercícios, mais difícil é superá-los. E essa inércia ela existe em qualquer atividade de alta performance. Por isso, nas Olimpíadas, os atletas ficam treinando anos para conseguir ser centésimos de segundo mais rápidos. Então, qual o jeito mais eficiente de lidar com esse teto da inércia do rendimento? Economizar energia para começar a bater de frente com ele só quando você realmente já ter tapado todos os buracos no chão. Isto é, quando você melhorar nos temas que você tem um aproveitamento baixo, aí sim vai começar a fazer sentido você dedicar energia aos temas que você tem um rendimento mais alto. E o QVisão faz você seguir essa lógica de forma automática. Perceba como esse sistema de revisões ele é muito mais personalizado e eficiente do que seguir essas metas pré-determinadas de reta final que os cursinhos vendem por aí. Por quê? Porque aqui
você vai revisar só o que você precisa e da forma que você precisa. Você não vai ficar estudando um monte, um tema que você já está com a nota lá no alto, tirando 80%. Você vai focar a sua energia em temas que dá para aumentar muito mais sua nota. Então um tema que hoje você tira 45%, com um pouco de esforço você já vai chegar no 65%, no 70%. Dessa forma, você concentra a sua energia no que vai fazer mais diferença na hora da prova, aumentando a sua pontuação sem você precisar aumentar as horas que você estuda. É o ótimo de Pareto, aqueles 20% de esforço que geram 80% de resultado. E essa divisão dos temas por canal de conteúdo e o foco em sanar lacunas de conhecimento realmente permite a máxima personalização da sua revisão. Quando eu comecei a revisar usando essa sistemática, eu entrei de vez no jogo e passei a sentir uma verdadeira evolução. Mas a minha jornada de descoberta do estudativo ainda não tinha terminado. Depois de meses fazendo questões com estratégia e usando o QVisão, eu acabei criando uma técnica ainda melhor de estudo ativo. E eu juro, essa foi realmente a melhor técnica de estudo ativo que eu já vi, que hoje eu chamo de método Gabarite. Fazendo muitas questões, eu percebi que toda carreira tem uma distribuição desproporcional de questões. Todo cargo ele possui um núcleo essencial do edital. Uma parcela ali de, às vezes, 30% do edital, que vai concentrar até 60% das questões de prova. E ficou claro para mim que nesses temas eu simplesmente não podia falhar. Eu tinha que chegar na meta ótimo em todos esses temas mais importantes. E eu me revoltava quando eu ficava ali na nota média ou ruim nesses temas essenciais para a minha carreira. E aí eu cheguei na conclusão que eu precisava de uma ação de revisão ainda mais eficiente do que a releitura da lei, doutrina ou jurisprudência buscando encontrar meus erros. Que claro, já era bom, mas eu precisava de mais. E a minha primeira ideia foi fazer resumos. Até ajudava, mas ainda assim os resumos não me faziam memorizar tanto quanto eu esperava e também eu não conseguia manter muito meu foco ali com os resumos. E essa dificuldade ela era ainda maior com os pontos onde meu desconhecimento primordial era o de letra da lei, o nosso desconhecimento de lei, DL. E isso é porque a ação de revisão que eu considerava nesses casos era a leitura da lei com foco nos erros. Mas eu simplesmente não conseguia manter o foco lendo a lei por um período longo. E eu comecei a testar várias coisas novas para superar essa dificuldade que eu tinha para manter o foco lendo a lei. E realmente consegui memorizar aqueles detalhes que eu não conseguia. E dentro de vários testes, eu resolvi fazer um resumo em um formato de exercícios criativos. Foi algo que, à primeira vista, pareceu bem maluco, né? Mas funcionou como nunca, para que eu decorasse tudo. E eu sei que parece abstrato, né, eu falar aquele resumo de exercícios criativos, mas eu vou te explicar dando um exemplo real que eu fiz lá na minha preparação. Lembra da primeira aula? Que eu errei aquela questão do prazo para medida provisória entrar no regime de urgência? Que eu tinha acabado de estudar a matéria, cheguei na prova no dia seguinte e errei a questão. Eu tinha certeza que era 60 dias, mas o prazo era 45. Lembra disso? Pois é, durante meus estudos eu errei aquela merda de novo. Porque quando a pegadinha é boa, as bancas adoram repetir. Para você ver como é verdade, olha aqui como elas sempre pedem as mesmas coisas. Olha só, várias bancas diferentes, cargos diferentes e ano após ano a mesma pegadinha sacana é cobrada. E eu caindo aqui nela de novo. E eu fiquei revoltado, porque é só um prazo num artigo. E a gente não deveria errar isso depois de estudar, mas a gente erra. E em grande parte é porque a própria lei ela é escrita de uma forma truncada, ficando tão chato, monótono ler aquilo, que a gente não decora. E quando eu percebi que essa pegadinha era recorrente dentro de um tema que era bastante cobrado, eu decidi que eu nunca mais ia errar essa porcaria. E aí eu resolvi resumir o maldito artigo 62 da Constituição na forma desses exercícios de memorização, com os prazos da medida provisória, focando nas pegadinhas e detalhes mais cobrados nesse trecho. Eu basicamente peguei lá o confuso artigo 62, copiei do site do Planalto, colei num documento de Word.
E você pode ver que ele é um artigo bem truncado mesmo, né? Cheio de parágrafos. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar o texto para ele ficar de uma forma mais lógica e clara. Feito isso, eu suprimi do trecho exatamente os detalhes que eram mais cobrados nas provas, para aí com isso criar um exercício de complete as lacunas, com as palavras e os prazos mais importantes daquele trecho, de uma forma que ficasse fácil e legal revisar. No dia seguinte, eu imprimi o documento de Word, peguei uma caneta e à mão mesmo eu completei as lacunas com as palavras faltantes. Parece besteira, mas ao fazer isso, eu coloquei tanta atenção e comprometimento na leitura que eu não só acertei os prazos, mas também senti que finalmente eu tinha memorizado aquelas partes da lei que antes eu tinha só lido ou resumido da forma tradicional e não tinha funcionado. E olha só como ficou a questão criativa desse artigo. Olha como o texto já fica muito mais amigável, né? Muito mais fácil de ler do que aquele monte de parágrafos perdidos no artigo. E mais, a questão ela é construída de um modo que faz você raciocinar e chegar a uma resposta correta, ainda que você não se lembre 100% dos detalhes. Vamos fazer esse exercício juntos, que aí você vai ver. Veja só, a própria forma como o exercício é estruturado te obriga a raciocinar. E ainda que você não tenha nem lido a Constituição Federal, você já deduz que como a medida provisória tem que ser analisada rapidamente, ela tem que ser enviada de imediato ao Congresso. E que o prazo para ela entrar em regime de urgência, ela fatalmente tem que ser menor do que o prazo para encerrar a votação. Então, você meio que conclui que o prazo para o regime de urgência só pode ser 45 dias, enquanto o prazo de votação é maior, de 60 dias. E você acha que é mais fácil memorizar esses prazos lendo o confuso artigo 62 ou fazendo esse exercício? De verdade, abre a Constituição Federal, compara esse exercício com o artigo 62, que você vai saber de cara a resposta. E para garantir que eu ia lembrar desses prazos para sempre, no mesmo material eu reforcei novamente essa pegadinha, criando um outro exercício, com o mesmo conteúdo, mas com uma pegada diferente. Qual a ideia? Trazer a sua atenção para esse tipo de detalhe e exercitá-lo de uma forma que você vai memorizar definitivamente as informações mais relevantes. E eu achei o máximo esse exercício de ler a lei, completando as lacunas. E mais do que isso, eu percebi que fazer essas questões nesses formatos diferentes me empolgou muito mais do que continuar nas mesmas questões tradicionais, ABCDE, verdadeiro ou falso. E eu resolvi ir até mais longe. Resolvi fazer outros exercícios criativos envolvendo a letra da lei. Fiz questões de ligar os pontos, completar as lacunas, indicando duas opções, sendo uma opção certa e a outra aquela pegadinha da banca. Questões de completar as tabelas, fazer correlações, trilhas binárias, enfim, eu ia criando vários exercícios lúdicos. Chegou um momento que eu fiz até cruzadinhas e caças-palavras com temas jurídicos. E o resultado foi muito além do que eu imaginava, porque eu comecei a pontuar alto em temas que eu sentia dificuldade há muito tempo. Eu senti que, além de quebrar o tédio da minha rotina de estudos, eu memorizava de forma muito mais eficiente esse conteúdo trabalhado de forma criativa. Com isso, eu superei uma velha barreira, a dificuldade de memorizar a lei seca. E quando eu fazia esses exercícios baseados em erros de lei, eu estava basicamente lendo de forma ativa a letra da lei, mantendo meu foco e aumentando muito a minha capacidade de decorar as informações, em especial os pontos de maior cuidado, as pegadinhas de prova. Essas questões criativas foram, para mim, uma verdadeira evolução das questões, porque eu já tinha descoberto que fazer questões era a chave para aumentar a minha performance, mas esses exercícios criativos eram muito mais eficientes. Eles eram tipo questões anabolizadas, que me faziam memorizar muito mais o conteúdo. E o resultado? Eu virei um mestre dos detalhes, né? Nada mais passava desapercebido pela minha memória depois que eu fazia esses resumos de exercícios criativos. A nota de corte, ela simplesmente deixou de ser uma barreira para mim. Eu comecei a passar em todas as provas de primeira fase com notas cada vez mais altas. E eu sei que isso parece meio louco e que você provavelmente nunca ouviu falar de um estudo por exercícios criativos. E eu também não tinha, mas
Esse treino criativo fez toda a diferença na minha performance e me lançou de vez nas primeiras posições, porque treinando dessa forma ativa, você acaba antecipando as pegadinhas de primeira fase, você otimiza a memorização do conteúdo, você faz uma leitura ativa e dinâmica da letra da lei, muito mais eficiente do que ficar lá com o vade-mecum aberto. E quebra ainda a mesmice da rotina do concurseiro com um treino dinâmico e criativo. E isso tudo me deu um boost de motivação e levou a um aumento radical da minha nota na primeira fase, em uma questão de meses. Porque eu comecei a pegar esses pontos que eu estava errando e fazer esses resumos de exercícios criativos. E eu vou te falar, o pacote saiu muito melhor que a encomenda, porque eu comecei a fazer isso pontualmente. Esses trechos de lei que eu tinha dificuldade, que eram importantes para a minha prova. Mas a verdade é que eu memorizei tanto esses trechos que eu decidi ampliar esses exercícios criativos para fazer temas inteiros com todos os canais de conteúdo, abordando doutrina, jurisprudência e letra de lei, usando essa técnica do gabarite. Basicamente, eu peguei essa técnica de exercícios criativos e refinei, combinando o melhor dos exercícios criativos e da pegada tática do que visão, numa estratégia ainda mais poderosa. Essa estratégia se tornou justamente a versão final do método gabarite. E é sobre ele que a gente vai falar na nossa próxima aula. Você vai entender exatamente como eu criava esses exercícios e como eu consegui combinar eles com o que visão, e um modelo que me fez atingir mais de 90% de acerto em todos os temas importantes para a minha carreira. E você vai ver não só a teoria, mas também a prática, porque se você assistir à próxima aula, você vai ganhar acesso a um tema completo de exercícios criativos feitos com a estratégia mais sofisticada do método gabarite. E aí você vai ver com seus próprios olhos por que esse material foi uma disrupção na minha preparação para concurso, fazendo eu sair lá da reprovação para aprovado em mais de 30 provas objetivas, 18 concursos públicos em todas as etapas e ficando em primeiro lugar em 4 desses concursos. Tudo isso você vai ver e receber na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e espero você. Até lá! Estudo ativo, é um estudo leve, é um estudo de resultado que, sem o tempo passar, sem nenhum tipo de esforço, sem muito cansaço, a gente termina aquela meta diária com uma sensação de que realmente forçou a mente, forçou o cérebro a buscar as informações precisas para responder as questões. É um sistema muito legal de estudo, muito diferente, e justamente esse que é o diferencial. Ser um estímulo que a gente não está acostumado a dar para o nosso cérebro, tira a gente da zona de conforto, de ler e resolver questões naquele sistema tradicional ABCD. O gabarite suscita, fomenta aquela dúvida através de pegadinhas bem elaboradas, cuidadosamente pelo professor. Antes de conhecer o método, eu estudava muito e não via as minhas notas melhorando. Depois que eu conheci o método, com o direcionamento que o método me dá, eu percebo que as minhas notas começaram a aumentar consideravelmente. O método gabarite, ele é um método lúdico, prazeroso, objetivo, que visa principalmente fixar os pontos das matérias de maior incidência no seu concurso público. De forma diferente, motivadora e intuitiva de estudar, porque força o estudo ativo, te dá autonomia, com exercícios que não se resolvem no chute. É realmente um treino desafiador, que ajuda na memorização.